Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez nesta noite. Deus abençoe também os que estão nos acompanhando pela internet. Aproveitando vocês em pé, vamos ler a Bíblia em Salmo 80, no verso 1 ao verso 8. Salmo 80, do verso 1 ao verso 8. O pastor de Israel, ó pastor de Israel, dá ouvidos tu, que guias a José como a um rebanho e te assenta entre os querubins. Resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu sustentastes com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, após mais um dia que Tu tem nos dado de trabalho, Senhor, eu sei que muitos dos Teus filhos estão cansados porque trabalharam duro nesse dia, Pai, mas eles, Senhor, têm encontrado ainda força para vir a este lugar, ó Deus, crendo que aqui, Senhor, eles receberão um alívio, Senhor, para a sua alma, para o seu espírito, e uma fé, Pai, para ajudá-los a continuar caminhando. Talvez há alguém aqui, Pai, que precise que o Senhor faça algo por ele. Alguma necessidade urgente, especial, alguma coisa física ou espiritual, ou mesmo uma necessidade material. Pai, nós vivemos num mundo onde somos assolados por tantas coisas, Pai. Mas que nessa noite Tu possas se compadecer de nós, Pai. No precioso nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Vamos tomar um tempo nessa noite falando sobre, baseado nessa escritura que lemos, vamos falar sobre a vinha do Senhor. Tomando dessa mensagem que o profeta nos pregou, plantando uma vinha e onde plantá-la. E ele nos diz assim: então Davi vai até o nosso texto, Salmos 80, verso 7, e ele disse: tu arrancaste a vinha do Egito e a trouxeste para fora e a plantastes em um bom lugar. Este lugar era Israel, o povo de Deus que estava no Egito. Eles eram uma boa vinha, eles eram a escolha de Deus. Mas se uma boa vinha não estiver colocada em uma boa terra, não trará bons frutos. Depende de onde a vinha está plantada. O que determinará os resultados da colheita? Então Deus apanha a Israel de uma terra estéril. Então Israel, mesmo estando no Egito, eles já eram o povo de Deus. Eles eram a vinha de Deus. Mas eles estavam plantados num lugar onde eles não poderiam produzir. Lá no Egito, eles nunca poderiam ser o povo em que Deus pudesse realmente se manifestar a eles. Por isso, a primeira coisa que Deus teve que fazer foi enviar um profeta para tirá-los do Egito e levar eles a um lugar, ou seja, transportar aquela vinha a uma terra onde Deus ia plantá-los,
a uma terra onde dizia-se que manava leite e mel. A terra que Deus já havia prometido a Abraão 400 anos antes. Deus já tinha dito para Abraão que a sua semente peregrinaria, mas voltaria àquela terra. Então, Deus já tinha uma promessa ou um lugar apropriado para que a sua vinha pudesse ser transportada do Egito e plantada ali. E ali Israel floresceria. Ali era uma nação no natural. Ali eles viriam uma terra onde eles poderiam plantar e comer os frutos do campo onde eles mesmos plantariam. Agora, aquilo tem uma aplicação espiritual para nós, porque sempre Israel foi um tipo para nós. E tudo o que aconteceu com Israel no natural é um tipo do que Deus faria com o Israel espiritual, que é a sua igreja hoje. Por isso, como havia uma promessa para eles, que eles sairiam de lá e viriam uma terra que manava leite e mel, também havia uma promessa na Bíblia para esse tempo, que Deus teria, nesse tempo do entardecer, onde toda a sua palavra seria revelada outra vez, onde então ele poderia transportar a sua vinha do lugar onde ela estava, que é o mundo, que é o Egito, que é as denominações, e ele tiraria a sua vinha dali e traria ela e a plantaria na sua palavra. E então, quando ele trouxesse essa vinha e plantasse ali, então ela ia poder começar a produzir. Por isso o irmão Branham diz, eles estão misturados em todas as igrejas denominacionais, os filhos de Deus. E eles são pessoas chamadas e escolhidas por Deus, plantados no Egito. Boas pessoas, mas plantada em um lugar errado. Nunca vai chegar a produzir. Você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor vinha, mas se você planta ela em um lugar que não é apropriado, ela nunca vai produzir. Não tem como. Então depende da terra onde ela foi plantada. E ele é plantado em uma boa denominação que não crê em milagres. Aquela pessoa pode ser um cristão genuíno, mas eles não podem carregar os seus frutos, porque eles não estão plantados no lugar correto. E normalmente os frutos que você colhe de uma vinha atrofiada ou que não esteja em uma boa terra são maus frutos. Sim, e isso se torna uma atração para todos os insetos. Uma boa e saudável vinha não tem nem mesmo que ser pulverizada. Ela é saudável o suficiente para... Então depende da qualidade de terra, da umidade. Mas se ela for plantada no lugar correto, ela mesmo pode lançar fora todos os seus inimigos, os insetos. Assim é com um cristão nascido de novo. Você não tem que estar pulverizando ele a toda hora e dando tapinha em suas costas. Eles são espiritualmente saudáveis o suficiente para pôr fora todos os escândalos do mundo. Eles estão vivendo fora. Eles estão vivendo do verdadeiro alimento. Esse é o cristão que realmente chega a ter uma experiência com Deus. Não é qualquer coisinha que vai tirar ele do caminho. Não é qualquer coisinha que vai fazer ele parar de vir à igreja. Não é qualquer coisinha que vai dizer, acho que Deus não me ama. Não, um cristão que é nascido de novo da palavra, ainda que ele tenha que gemer com o fardo dos problemas, dificuldades, mas ele tem uma fé real e genuína no seu Deus, e nada faz ele parar ou retroceder, porque ele é uma vinha verdadeira. Ele foi transportado do Egito e plantado na palavra viva, na palavra prometida de Deus para esse dia. E então ali ele tem a umidade constante, ele tem realmente aquela terra fértil que ele foi colocado ali, que é a palavra desse dia em sua totalidade. Então, irmão, esse é o cristão. É isso que Deus deseja fazer de nós. Não é nós simplesmente, quando as coisas começam a dar errado, nós desanimar, mas é nós confiar em Deus nessa hora. Como aquela mulher disse, eu confiava em Deus, irmão, enquanto eu tinha as rédeas dos animais.
Mas quando os animais dispararam, então eu não confiei mais. E aí o profeta diz, é nessa hora que você tinha que confiar em Deus. É na hora onde as coisas estão dando errada. Você tem que confiar que Deus vai abrir um caminho aonde não há caminho, porque Ele é o caminho. Oh, irmão, esse é o que Deus deseja. Deus deseja ter uma igreja que possa ter esse tipo de fé nas circunstâncias difíceis, na alegria ou na dor, nós sempre possamos a nossa fé não ser abalada. Oh, meu irmão, irmã, isso é o que são as igrejas hoje. O pecador vem talvez em casa e vem com uma convicção e lê sua Bíblia e vai à igreja. E ele encontra pequenos frutos bichados, carcomidos, pensamentos denominacionais mesquinhos, e então ele não vê nada de Deus. Ali as pessoas cheias de pensamentos próprios. Você tem que pertencer ao nosso grupo. E acha que tem que pertencer a A ou a B. Mas, irmão, Deus só tem um grupo, e é o grupo dos nascidos de novo da palavra. Esse é o único grupo em que você e eu temos que pertencer. É pertencer à palavra de Deus em plenitude para esse dia. Este é o grupo que Deus virá buscar, a noiva, a palavra desse dia. Fora desse grupo, Deus não tem compromisso com nenhum outro grupo. O único grupo é o grupo da noiva. É os nascidos de novo da palavra. É os que creem em toda a palavra. E como disse Davi no Salmo 1, vocês conhecem? Vocês conhecem os escarnecedores que dizem, os dias de milagre passaram. O batismo do Espírito Santo é apenas uma crença falsa. Oh, bem-aventurado é o homem que não faz isso. Bem-aventurado é o homem que se afasta dessas coisas. Bem-aventurado é o homem que crê em toda a palavra de Deus vindicada para o dia que ele está vivendo. Essa é a nossa bem-aventurança. É a bem-aventurança do crente hoje. É reconhecer o dia e a hora e reconhecer a mensagem de Deus para esse tempo. Oh, bem-aventurado é o homem que não se junta com esses escarnecedores, zombando, chamando a verdadeira igreja de um bando de fanáticos. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Deus colocou em um lugar escolhido, colocou o seu fruto não murchará. Deus colocou num lugar escolhido, esse lugar escolhido é Ele mesmo. Ele colocou essa noiva nele, na palavra. Então, plantado neste lugar, na revelação total da palavra para esse dia, irmão, essa vinha vai ter que produzir os frutos verdadeiros. Porque quando, na parábola de Jesus veio para aquele vinhateiro e veio procurar frutos naquela figueira. E Jesus disse, o Senhor daquela vinha veio ao vinhateiro, ao homem que cuidava, e disse, por 3 anos eu tenho vindo e não tenho achado frutos nessa figueira. Corte ela e dê lugar a outra, porque ela não produz nada. Mas o dono, o vinhateiro, aquele mordomo se pôs na brecha e disse, Senhor, deixe-me uma vez mais, dê-me mais 1 ano, deixe-me adubá-la. Se ela não produzir, então o Senhor pode cortar. Irmão, esse vinhateiro era o mensageiro dessa era. Por 3 anos, por 3 eras, Deus não achou nada. Não achou fruto em Lutero, denominou. Não achou fruto em Wesley, denominou. Não achou fruto nos pentecostais, se denominaram. Mas veio agora a árvore noiva desse dia. E então um profeta se pôs na brecha e disse, Senhor, deixa eu adubar ela com a palavra. Deixa eu começar com Atos 2:38. Deixa eu percorrer toda a Bíblia e trazer para eles. E o Senhor então poderá vir e vai achar fruto. E, irmão, Deus vai achar um fruto nessa noiva. Por quê? Porque ela foi adubada agora. O mordomo adubou ela. O vinhateiro podou ela. Trouxe a palavra em plenitude para ela. E agora ela se reverdeceu novamente. E agora é o tempo do fruto. Porque chegou a estação da colheita agora. Não poderia haver colheita em Lutero. Não poderia haver colheita em Wesley. Tão poucos pentecostais. Mas hoje, Deus hoje quer achar frutos nessa noiva. Hoje Ele tem direito de requerer frutos, porque é o tempo da colheita, é o tempo da maturidade. E então, bem-aventurado
Deus colocou ele num lugar, e ele produzirá suas folhas e fruto na estação. Esse homem é bem-aventurado. Ele será plantado, não apenas estabelecido. Agora, Israel não foi plantado no Egito. Eles foram apenas estabelecidos. Não era a sua terra original. Ali não era, eles tinham uma terra para eles. E hoje, também, nesse terceiro êxodo, nós onde estávamos não era o nosso lugar. Mas Deus tinha um lugar para nós. Deus tinha um lugar para cada eleito dessa era. Por isso é que nós não podíamos nos encaixar aonde nós estávamos. Porque não era o teu lugar. Se você é uma vinha de Deus para essa era, o seu lugar é somente na palavra revelada em plenitude para esse dia. Nenhuma denominação vai te satisfazer. Nenhum credo vai poder alimentar a você. Porque não é o seu lugar. Não é o Egito o teu lugar. O teu lugar é na terra de promessa. O teu lugar é na palavra. E um homem que é um cristão, ele descansa seu destino eterno. Ele não descansa seu destino eterno sobre nenhum credo. Não, ele não está em nenhum lugar. Ele não está em seu lugar correto. Ele nasceu para ser livre, e para ser um filho de Deus, para adorar a Deus. Sim, nós somos livres, livres para pregar toda a palavra de Deus para esse dia, livres para pregar toda a revelação. Que bom é você estar num lugar onde você é livre. Que bom você estar num púlpito onde você pode pregar toda a palavra de Deus com liberdade. Por quê? Porque aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém? Então nós somos livres nessa noite. Por isso Deus nos deu o melhor programa que Ele poderia dar, quando Ele trouxe um profeta e ensinou que toda a igreja verdadeira, toda a igreja, ela é uma igreja autônoma, e debaixo da liderança local, ela é uma igreja onde aquele homem local, o pastor, pode pregar a palavra com liberdade. Não temos que dar satisfação a ninguém, nós temos que procurar a direção de Deus e pregar toda a verdade revelada para o povo. Essa é a maneira que Deus estabeleceu o plano para a sua igreja. Em outras palavras, ele será como um homem nas Escrituras que crê em toda a palavra de Deus. As pessoas hoje não creem gritar. A coisa é que elas não têm alegria espiritual. Da maneira que a alegria das águas da vida pode influir. Não tem estímulo suficiente. Não tem o estímulo da revelação. Por isso não pode se alegrar com a palavra. Não tem uma mudança na sua vida. Mas, irmão, quando você tem uma vida mudada, então há algo que alegra o seu coração. Você diz amém à palavra. Quando você tem o estímulo da revelação, isso leva você a adorar a Deus, a adorar a palavra. E o irmão Brana diz, esse é o problema com o tabernáculo Brana. Esse é o problema com o povo da mensagem hoje, nós poderíamos dizer. Que esse não venha a ser o nosso problema, estarmos sem o estímulo da revelação. Que o profeta estava repreendendo sua própria igreja. E então ele estava repreendendo todo o povo que sairia da mensagem depois. Esse é o problema. As pessoas não têm o estímulo da revelação. Esse é o problema com nossas igrejas. Eles não têm regozijo. A alegria do Senhor se foi. Como foi escrito uma vez na Escritura, a palavra hebraica, ikabod, que significa a presença do Senhor se foi. Isso está sobre nossas igrejas, porque saímos fora da fundação original e nos colocamos em credos e denominações e permitimos as coisas do mundo sugarem uma experiência com Deus. E aí então já não tem mais alegria. Tiraram toda a glória da igreja. E hoje simplesmente tem culto de entretenimento, simplesmente para entreter as pessoas, simplesmente para contar alguma história. E o pregador vem ali e conta alguma historinha para eles. Não há nada da palavra para ser pregada na unção do Espírito Santo. Mas Deus vai ter uma igreja que vai ter esses frutos, porque essa vinha agora, Deus prometeu que Ele transportaria ela e plantaria no lugar correto, onde ela vai produzir o fruto corretamente. Falta água para ela.
e ela se tornou um espinho, diz o profeta. É como a igreja hoje. Quando a igreja se afasta da fonte da vida, quando ela se afasta do regozijo da salvação, quando ela se afasta do Senhor, então aquela pessoa se torna um espinho, sempre encontrando falhas e espetando. Então logo você chega, eu sou um presbiteriano, eu sou um metodista, eu sou um fulano de tal, eu sou da mensagem. Irmão, não tem nada a ver ser da mensagem. Não é pertencer a um tabernáculo, é ter uma experiência real com Deus, de mudança do coração, uma nova vida brotando aqui dentro. É isso que Deus quer. Não é dizer eu sou da mensagem, não, é muito mais além. É a mensagem hoje se tornar vida em nós. É isso que Deus quer ver. Está cheio de gente ao redor do mundo dizendo que é da mensagem. E tem a foto do irmão Brana, e tem todas essas coisas. Mas a questão é que o Espírito de Deus muitas vezes não tem mais liberdade ali para trazer a palavra na plenitude da sua revelação. Então, Deus não quer apenas essas coisas de aparência. Deus quer realmente homens e mulheres sinceros que estejam desejando a cada dia viver mais perto de Deus, caminhar mais perto de Deus. É isso que a palavra nos faz, é isso que a mensagem faz. A mensagem não veio para nos acomodar, a mensagem não veio para pensar, eu sou batizado, eu tenho uma vida de santidade e tudo está bem. Não, um verdadeiro cristão, ele está em constante movimento, ele está constantemente buscando mais e mais de Deus, porque ele sabe que é a hora final e a era final e a era da perfeição, aonde Deus vai vir buscar uma noiva perfeita. Então, como podemos nós estar acomodados? Ah, irmão, você é da mensagem, você já creu. Não, é muito mais, é uma experiência diária, diz o irmão Brana. É um caminhar constante com Deus. Se for para mim uma igreja onde um pregador somente comece a dizer que tudo está bem, não, eu quero um pregador que faça pregar algo, que faça mexer comigo, que me faça olhar e ver se eu realmente estou bem. E é só a palavra sendo pregada que pode fazer isto para nós. Você pega, não fale comigo a respeito dessas coisas. Um espinho, ele não tem frutos. Você pega aquela mesma planta, o cacto, e o coloca em uma terra por algumas gerações, onde há uma abundância de água, e aquele espinho irá se desenvolver e se tornará uma folha macia, carregando frutos. Sim. Coloque ele diante da palavra, coloque ele diante da revelação, coloque ele diante do ministério do Filho do Homem. Irmão, eu duvido se isso não vai produzir uma mudança de vida nele. Isso vai produzir algo que a pessoa vai realmente ter um estímulo e um prazer maior de servir a Deus a cada dia. Sim, Senhor. Sim, esse é o problema com a igreja hoje. Ela foi colocada em uma denominação que por credos denominacionais nela e o amarrou, sem alegria. Agora, e então, um pequeno reavivamento para segurá-la, reunião de companheirismo, simplesmente para segurar as pessoas, e simplesmente reuniões disso e reuniões daquilo, mas o que nós precisamos é reunião da palavra mesmo. Não é só reunião de companheirismo, não é só reunião de louvor, é reunião onde a palavra seja pregada, porque é a palavra que vai produzir os efeitos e levar essa noiva à perfeição. Por isso, a palavra sempre tem o primeiro lugar, e a palavra é o absoluto, sim. E então, para segurar, e agora, a água representa a vida. Nós sabemos que Moisés no deserto feriu a rocha, e ela jorrou a água da vida para pessoas que pereciam. E Jesus disse, como Moisés feriu a rocha no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. E ele foi ferido. Sim, por isso o irmão Brana diz na mensagem, a obra-prima, que a noiva hoje, porque ela, ao se tornar ele hoje, ela é tão ferida. Por isso é que ela é desprezada, por isso que ela é rejeitada, porque se nós hoje estamos no terceiro êxodo, e Jesus foi ferido, e o Filho do Homem disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos,
E hoje, nesse último dia, quando ele foi levantado novamente em seu ministério, e então isso tem ido ao redor de todo mundo, e isso tem sido levantado, aonde toda a semente eleita foi atraída pelo levantar do Filho do Homem novamente nesse dia. Por isso é que a mensagem desse dia está atraindo o eleito. Por isso que o profeta disse que a revelação dos selos era para atrair a semente eleita agora. Era só os eleitos que seriam atraídos pelo ministério do Filho do Homem. Por 40 anos ele os guiou e os alimentou no deserto. E ele mostrou seus milagres e sinais por 40 anos. E ele produziu milagres e sinais através desse profeta para mostrar que ele era Deus. Quem poderia secar o mar senão ele? Quem poderia punir o Egito senão ele? Este era Deus, através do seu profeta Moisés. Então ele encharcou a Palestina com sangue de cabra, novilhos, mas o povo não suportaria. Mas um dia Deus estava determinado que ele salvaria seu povo, sua igreja predestinada. Ele mesmo teve que fazer isto, porque ele a predestinou antes da fundação do mundo. Então eles estavam tendo aquela antiga adoração, mas não havia mais sinceridade. E eles estavam trazendo o cordeiro, mas o verdadeiro cordeiro já estava na terra ali. O verdadeiro cordeiro estava entrando e saindo do templo, entrando e saindo de Jerusalém. E eles não podiam ver o cordeiro perfeito. E a história sempre se repete. E hoje as pessoas continuam falando de Jesus, falando da palavra, e eles não sabem que ele está aqui hoje, que ele tem descido entre nós, que o cordeiro perfeito está aqui, que ele veio e se revelou e abriu todo o livro para nós. A história se repete novamente nessa sua segunda vinda. Lá estava o cordeiro entrando e saindo de Jerusalém, e eles trazendo o cordeiro para oferecer, e o cordeiro verdadeiro estava ali. Deus traçou um plano para trazer uma verdadeira vinha, sim, mas um homem, ele próprio feito carne, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. E os homens não creram nele, e descreram dele, porque ele não iria cooperar com seus credos. Finalmente eles o levaram ao Calvário. Ali aquelas celas de sangue do precioso Filho de Deus foram quebradas. O corpo no qual Jeová morou. Lá saiu uma vinha em suas raízes em glória, e se manifestou no dia de Pentecostes. E ali estava a continuidade da vida. Por isso, eles não podiam conhecê-lo. Eles não podiam vê-lo. Por isso, o irmão Branda diz na mensagem das eras, na página 35, ele diz: se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. As pessoas querem só ver Jesus de uma forma física, querem adiantar as coisas, querem chegar ao final, mas primeiro você tem que ver Jesus em forma de palavra. Por isso o irmão Brando diz: se você realmente um dia conseguir ver a palavra, você realmente viu a Jesus. Então, se nós temos visto a palavra hoje, então nós temos visto nenhum outro a não ser o próprio Jesus. É Ele que nós temos visto. As pessoas só pensam em Jesus numa forma física. Jesus é a palavra. Amém. Sim, glória seja o seu nome. E hoje sua igreja, com a glória da sua ressurreição, vivendo nela. Não é de se admirar que eles sejam um povo estranho e peculiar. Não é de admirar que eles ajam estranhamente. Eles não têm mais nenhuma paixão pelas coisas deste mundo, pois estão mortos e sepultados em Cristo, e se levantaram para uma nova vida, para serem as primícias dos que desfrutam da ressurreição espiritual. Então nós estamos desfrutando de uma ressurreição espiritual. Nós somos as primícias, somos beneficiários de sua visitação. Sim, nós somos as primícias da ressurreição. Estamos desfrutando disso hoje, porque o profeta diz: nessa era tão escura haveria uma ressurreição
dos sepulcros denominacionais. Antes de haver uma ressurreição física, Deus sempre faz algo no espiritual. As pessoas querem às vezes ver só a coisa física, mas esquece que primeiro Deus move no lado espiritual. Antes de haver uma ressurreição física, aqueles que estariam nos sepulcros denominacionais ouviriam a voz do Filho do Homem. E é a voz do Filho do Homem que está ecoando hoje ao redor do mundo, tirando a noiva dos sepulcros denominacionais, e tem havido uma ressurreição novamente. E as pessoas pensam apenas no lado físico, no lado palpável, mas Deus sempre opera no espiritual. Por isso é que o irmão Brana diz que esse 7º selo, quando ele foi aberto, era para reunir a noiva. E as pessoas querem o 7º selo, mas o 7º selo é só quando eu ver Jesus no ar. Irmão, se nós perdermos a visitação dele aqui como palavra, nós nunca vamos ver ele do outro lado. Primeiro nós temos que se ver e reconhecer ele como palavra. É esse Jesus palavra que nós queremos reconhecer. Não é uma ideia denominacional, pentecostal, que está esperando apenas ver Jesus. Não, nós já temos visto ele em forma de palavra. E ele veio para aprontar a sua noiva, para que nós possamos sair dessa terra. E então nós poderemos vê-lo como ele é. Mas não podemos ir lá. Temos que primeiro passar por esse processo. Sim. Agora, há uma vinha brava também, diz o profeta. A Bíblia fala sobre ela em 2 Reis. Que aqueles pregadores eles saíram para recolher ervilhas. E ele as escolheu de uma parra brava. Porque foi na escolha dos profetas. Foram os profetas que foram lá, os pregadores, falaram: nós vamos escolher algo para fazer, um alimento para nós, para matar a fome da congregação. E todos aqueles profetas foram procurar algo, mas eles não tinham conhecimento suficiente, e trouxeram algo que era uma parra brava. E quando eles fizeram aquela sopa, e ele tentou misturá-la com alguma genuína sopa, e eles gritaram: a morte na panela. Não se pode misturar nada à palavra pura desse dia. Não se pode misturar nenhuma ideia de um homem denominacional, credo, ideia de um pastor, de ninguém. Tem que ser a palavra pura. E quando Eliseu, um tipo da noiva, viu aquilo, ele disse: espere aí, eu tenho que lançar farinha nessa sopa. E então a Bíblia diz que a morte foi tirada. Nós temos que lançar a palavra e tirar tudo que é contrário à palavra. Então a vida vai estar ali e você poderá se alimentar. O que Deus precisa hoje é pregadores que lancem realmente a farinha, aonde eles têm colocado coisas contrárias à palavra, e tire isso e põe toda a palavra. E então isto vai poder alimentar a congregação. Se não fosse Eliseu, todos eles teriam morrido. Se não é a noiva hoje, Deus nela, não haveria ninguém que escaparia. Mas como ele continuou o seu ministério, Eliseu hoje na noiva, então ele vai ter uma noiva palavra, vai ter pregadores levantados por ele, pastores para guiar o povo diretamente a toda a plenitude da verdade nesse dia. Porque Deus, ele não perde, ele sempre tem um plano, e o seu plano vai chegar ao final. Esses pregadores queriam matar a todos. E eram pregadores que eram profetas, mas eles não tinham conhecimento, não conheciam operar no sobrenatural. Não conheciam da palavra o suficiente. Mas Deus está determinando que sua vinha não morrerá. Amém? O profeta diz: Deus está determinado que sua vinha não morrerá. Não vai morrer a sua vinha, não. Igreja do Deus vivo, creia nisto. Sim, Senhor, creia nisto. É o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que está nele, pulsando sua vida. Ele sempre ficará com a palavra. Há um falso, e é a rama brava. É tirada de uma vinha brava. Essa é uma grande vinha, cobre toda a terra, mas é morte, sim. Mas lembre-se, a farinha traz de volta a vida. Amém? A palavra em sua plenitude, esse Jesus que você viu, que eu vi, que quando nós realmente vimos a palavra, nós vimos esse Jesus hoje para nós.
E então é esse Jesus que nós vimos como palavra, é Ele que trouxe vida e tirou a morte da onde nós estávamos. Sim, Senhor. Oh, isso é a verdade. Ele se parecia um homem comum. Não havia nada reluzente nele. Chamativo, quero dizer. Pois a Escritura diz, não havia beleza para que o desejássemos. Nós escondemos nossa face dele. E eles fazem a mesma coisa hoje. Porque a noiva não é bem vista também. E isso é uma prova de que ela está se tornando ele. A noiva não é bem vista. Porque é ele nela. E ela prega toda a palavra. Por isso ela é odiada. A noiva ela é odiada porque ela prega toda a palavra. Sim, pela mãe e pelas filhas, a noiva será totalmente odiada. Porque ela é a única que vai pregar toda a palavra. Ela é a única que vai chamar o que é certo, certo, e o que é errado, errado. Essa será a noiva. Será realmente a noiva, a palavra desse dia. E ela será a única que será realmente odiada. Por quê? Que as denominações, por que os credos dos homens, eles não são odiados? Porque eles sempre estão dando um jeitinho. Eles sempre estão dizendo, talvez não seja bem assim. Talvez nós possamos caminhar junto. Talvez isso aí não faça diferença. Mas, irmão, chegou uma hora onde desviar de uma palavra só agora faz a diferença. Porque chegou a hora onde a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Chegou a hora onde novamente o Ed satânico está aqui. E aonde lá no Ed de Deus foi descrer de uma palavra e colocou a raça humana no abismo. E hoje nesse Ed de Satanás, descrer de uma palavra também vai nos tirar do arrebatamento. Por isso é que terá que ser, diz o irmão Branham, uma noiva 100% palavra. Não tem como fugir disso, irmão. É uma noiva 100% palavra. É uma noiva que será ele novamente. Será ele caminhando em dois pés. Será ele crendo. Será ele vivendo nela. Será ele falando através dela. Não será apenas alguma ideia de algum homem. Não será a força de um homem. Mas será Deus tomando controle dessa noiva, desses indivíduos a cada dia. Sim, Senhor. Mas para o crente que abraça isto é vida eterna. A mulher disse, quando ele fez a pergunta, você me daria água? Mas não é costume para você, um homem, um judeu, fazer tal pedido a uma samaritana como eu? Ele disse, se tu conheceras. Em outras palavras, dessa forma, se você soubesse quão perto você está da fonte da vida, eu te daria água que você não viria aqui para tirar. E eu irei transportar você, samaritana. Eu trarei a você, pecador, que é um incrédulo e não crê nisso. Se tão somente você me deixar arrancar dessa manhã. Se você soubesse quão perto você está. Ali estava o Filho do Homem. Nós estávamos nessa condição, irmão. Nós recebemos a mensagem há muitos anos atrás, mas nós andamos por muitos anos só nos rudimentos. Nós não sabíamos o que eram os trovões, nós não sabíamos o que era o sétimo selo, nós não sabíamos o que era o ministério do Filho do Homem, mas nós estávamos muito perto. E quando nós paramos, como essa mulher parou, então ele abriu para ela o segredo da sua vida e se revelou para ela. É isto que Deus está fazendo conosco nesse dia. Ele está se revelando para nós. Quando ele chegou ali, ele já era o Filho do Homem. Mas enquanto ele não se revelou para ela, não faria nenhum bem para ela estar diante do Filho do Homem. Mas quando ele começou um diálogo com ela, e ela disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Quando ela viu o sinal do Messias, discernindo o coração dela, o segredo dela, ela já parou e disse, eu vejo que tu és profeta. Ela queria ver o que ele tinha por trás daquele sinal. E então ele começou a dizer algo mais profundo e falar com a sua alma. E ela disse, quando o Messias vier, ele fará essas coisas. E ele se virou e disse, eu sou o que falo contigo. Eu sou a palavra para você. Eu sou a palavra, eu sou Jesus aqui diante de você. E então quando ela disse, aquilo foi suficiente para ela. E então ela se tornou uma mulher mudada. Ela estava diante dele. Nós sempre estivemos diante da palavra. Uma pessoa pode estar diante da mensagem a vida inteira, mas ainda ser um livro não totalmente aberto para ela. E então isso não vai produzir o efeito que a noiva precisa. Mas
quando isso se revela plenamente, então isto vai produzir algo como produziu naquela mulher. Sim, os tipos não falham, irmão. A história sempre se repete. Você pega os tipos da primeira vinda do ministério do Filho do Homem, é o mesmo, porque o irmão Branham usa essa expressão, que é o mesmo ministério, excetuando o seu corpo físico. O mesmo ministério de Jesus lá, em 3 puxadas, é o mesmo aqui. É o mesmo Jesus pregando aos perdidos como pregou lá. É o mesmo Jesus com o poder da palavra falada. É o mesmo Jesus abrindo a palavra para eles. Então, o profeta diz, é o mesmo ministério, apenas que o corpo físico, ele estava usando o 7º anjo para cumprir. E agora, ele também está usando a noiva. Amém? Porque se fosse só usar o 7º anjo, então nós estaríamos perdidos. Então, onde nós estaríamos, do que adiantaria nós estar aqui? Mas Deus tinha um plano, e o plano era primeiro vir aquele homem e revelar tudo através do 7º anjo. Porque ali estava Lucas 17:30, o ministério do Filho do Homem revelando em uma carne. Mas hoje nós estamos em Lucas 17:37, aonde estiver o corpo, agora é o corpo palavra, ali se ajuntarão as águias. Essa é a hora que nós estamos vivendo, onde esse corpo palavra não está mais confinado em um homem como estava. Agora essa palavra saiu para fora e foi revelada, e é a Bíblia aberta para nós. E aí é onde está a noiva hoje, em Lucas 17:37, se alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem, e ela mesma também se tornando o corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Agora, e então, em outras palavras, disse, se você soubesse quão perto você está da vida. Ele disse, eu plantarei junto a ribeiro de água. Vou colocá-la em uma posição para o batismo do Espírito Santo. E você crerá que toda palavra que eu digo é a verdade. Amém? Essa é a evidência do Espírito Santo, realmente. É além de viver uma vida de santidade, irmão. É além de não fumar, não beber, não cobiçar, não adulterar. Tudo isso o Espírito Santo faz. Mas a verdadeira evidência do Espírito Santo hoje é como diz o profeta aqui, você crerá em toda a palavra de Deus para esse dia. Se você não a entende, você deixa quieto, mas não questiona, porque no tempo certo Deus vai abrir para você e para mim. Mas essa é a evidência do Espírito Santo. É além de uma vida de santidade, é uma vida de crer e aceitar toda a palavra de Deus para esse dia. Sim. Então, deixe-me arrancá-la e plantá-la em meu nome, junto a margens de ribeiros. Deixe-me arrancá-lo desse velho poço seco aqui, onde você tem que pegar baldes de lata, e chocalho e barulho, e beber um pouco, e voltar e beber um pouco. Eu te darei vida eterna, gozo, como um poço borbulhante para a vida eterna. Fazer isso por você. Cristo disse para a mulher, a pecadora, vocês creem que há um Deus? Mas você... E ele diz a mesma coisa para a igreja nessa manhã. Vocês sabem que há um Deus, vocês creem que há um Deus, mas em suas filiações, algo corta isso de vocês. Você está no deserto, não há regozijo espiritual. Creem que há um Deus, creem, mas não pode ir em toda a palavra, andar todo o caminho. E então não tem suficiente regozijo espiritual. Não beberam do vinho do final da festa, porque este era o melhor vinho. E é este vinho que está sendo servido agora, porque o Filho do Homem está em sua última etapa. Então ele veio na última etapa no seu ministério. Ele veio servir o melhor vinho para nós. Por isso que de 63 a 65, ele revelou todos os mistérios. Foram 3 anos novamente no ministério do Filho do Homem, abrindo toda a palavra. Assim como em sua primeira vinda, seu ministério foi 3 anos e pouco. Nessa segunda vinda do Filho do Homem, o ministério novamente por quase 3 anos, de 63 a 65, foi o melhor do vinho sendo servido. Foi a revelação completa da Bíblia. Todas as mensagens que você pega, era Deus servindo o melhor vinho, estimulando a sua igreja, estimulando o seu povo,
pregando para nós, trazendo aqueles sermões que eram a palavra aberta para nós. Então, era trazendo o melhor do vinho, mostrando um futuro lar, mostrando coisas que iam descer, mostrando o arrebatamento, mostrando o desvelar de Deus perante de nós, mostrando que um maior do que Salomão estava ali agora, interrogando quem dizeis ser este que está aqui. Então era o próprio Filho do Homem novamente se revelando para nós. Sim, era o melhor vinho. Você gostaria de sentir como eles sentiram no dia de Pentecostes? Você não adoraria ter o gozo que eles tiveram? Quando Deus derramou sua vida no primeiro ramo da árvore, aquela árvore começou a agir como pessoas bêbadas, e eles cambalearam sobre o impacto do Espírito Santo. Sim, a mesma vida hoje, irmão, no último ramo. Sim, porque brotou lá da raiz agora. Por isso o irmão Branham diz que o diabo usou quatro estágios para destruir a árvore: o pulgão, a arruga, o gafanhoto e a lacusta. E agora Deus também, para a restauração da árvore noiva, ele usou 4 estágios. Ele veio com Lutero, Wesley, os pentecostais. E agora no último estágio, ele mesmo desceu agora, para que ele pudesse fertilizar essa planta agora, para produzir completamente, como produziu o primeiro grão lá, agora ia ter que produzir um grão igual novamente, produzir uma igreja efesiana novamente. Por isso é que ele veio novamente, como ele veio lá no Pentecostes. Durante as eras, o irmão Branham diz, eles tiveram parte do Espírito Santo. Eles nunca tinham tido mais na totalidade, como eles tiveram lá na primeira era, lá no Pentecostes. Mas agora no final havia uma promessa que ele restauraria todo o poder daquela árvore novamente. E ela brotaria, e ela teria o mesmo tipo de fruto que aquela produziu. O mesmo batismo, a mesma fé, a mesma vida. Os mesmos homens levantados por Deus para pregar a verdade para o povo. E uma igreja também que, como aquela, pode julgar os falsos e achá-los falsos. Porque lá Deus elogiou aquela igreja, que eles acharam aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. E Apocalipse diz nas eras que eles os acharam mentirosos, e Deus o louvou por isso. Deus diz, é isso mesmo, meus filhos. Tome a palavra do meu servo Paulo e julgue cada um que vir pela palavra de Paulo. E então é isso que eles faziam. E hoje Deus está dizendo para nós, tome a palavra do meu último mensageiro, porque foi ele que eu me revelei através dele. Tome todas essas mensagens, e qualquer um que dizer ao contrário a isso, você tem o direito de dizer falso, mentiroso. Não foi assim que o profeta nos ensinou. Irmão, Deus ama quando nós nos paramos pela verdade. Sim, Deus ama quando nós dizemos, é mentira, isso não está certo. Deus elogiou aquela igreja. E hoje qualquer pregador que se levanta e diga ao contrário ao que está escrito, a revelação, você tem direito de dizer, isso não está certo, isto é errado. Então Deus vai honrar esta igreja desse dia. Agora, terminando. E ele lhe disse, vá e chame teu marido. Eu farei saber que Deus ainda existe. Eu sou a videira, vê? Isso está entre parênteses, o profeta diz. Eu a farei saber que Deus ainda existe. Eu sou a videira. Vai, chame o teu marido. Ora, ela afirmou, eu não tenho marido. Ele disse, isso é certo. Você teve 5, e aquele com o qual você está vivendo agora não é o teu marido. Tinha 5, estava no 6º, e não era o marido. Mas ali estava o 7º, esse sim era o seu verdadeiro marido espiritual. Ali estava Jesus, ali estava o 7º selo, ali estava Cristo, diante de uma igreja caída, dizendo, agora eu estou aqui, e eu sou realmente o seu marido, eu sou a palavra. É isso que ele está dizendo para a noiva nesse dia. A primeira pulsação de Deus veio em seus ramos. Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que a Escritura diz que o Messias virá e ele fará essas coisas. E ele disse, eu sou, eu sou. Igualmente ele fez isso hoje para nós. Aleluia! Como isso não vai dar estímulo para você, irmão? Como isso não vai dar estímulo para mim?
Como isso não vai fazer eu desejar ser um melhor cristão a cada dia. Isso vai fazer eu querer me encher do Espírito Santo, porque está chegando a hora da igreja sair dessa terra. A hora mais esperada tem chegado. A nossa hora tem chegado. A hora de nós não vermos a morte e sermos transformados numa dessa manhã. O profeta já deu até o horário que o rapto seria. Ele disse: será entre as 6 e as 9, em alguma manhã. Então, em alguma manhã, entre as 6 e as 9, haverá uma subida da igreja da terra. Oh, nós estamos vivendo num tempo glorioso. E ele disse: eu sou, eu sou. E ela deixou aquele velho credo ali. Oh, quando ela viu o Filho do Homem, ela deixou o credo, ela deixou o seu sistema, ela simplesmente tinha encontrado algo que ela queria, ela tinha encontrado a revelação plena da palavra. Oh, sim, ela tinha encontrado Deus em carne novamente. E hoje nós encontramos Deus em carne novamente. Oh, sim, e ele deixou aquele velho credo tão rápido quanto ela podia ir, e ela começou a espalhar a notícia: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que tenho feito. Esse não é o próprio Messias? Messias é o ungido de Deus. E ela o reconheceu como sendo Deus, o Emanuel, o Deus profeta. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Sim, ali estava o Deus profeta. Hoje não era o Deus profeta, mas hoje estava o profeta e Deus estava dentro dele. Assim como no primeiro êxodo, Moisés não era Deus profeta, mas Moisés era um profeta Deus para o povo, porque Deus disse: tu serás como Deus e Arão como teu profeta. E nesse terceiro êxodo, novamente, não era Deus profeta, mas era um profeta que estava velando Deus novamente para nós e trazendo a palavra para nós. Então, este é um tempo glorioso que nós estamos vivendo. E o melhor disso, irmão, é que agora Deus incluiu todos nós, a noiva desse dia, como parte do programa. Aleluia, você fica feliz. Por isso o irmão Brana diz: tudo que o mensageiro, Deus destina para o mensageiro é algo que ele tem para a noiva. Por isso é que o sacerdote ia lá e comia a porção do maná. Mas aquilo hoje é para toda a noiva comer a porção do maná. Não é só o sacerdote que ela traz. Não foi só o profeta que foi lá e trouxe a revelação para nós. Mas agora ele comeu primeiro. Ele realmente comeu aquilo e o livro e começou a pregar. Mas agora é hora da noiva comer esse livro agora. É o tempo de nós nos beneficiarmos de tudo que ele se beneficiou, todas as revelações que ele teve, tudo aquilo que despontou para ele, agora está despontando para a noiva ao redor de todo o mundo, e ela está novamente se tornando uma noiva que está crescendo a estatura de um varão perfeito, onde as coisas do mundo desaparecem, onde Deus começa a formar-nos na estatura de um varão perfeito. Começa a tirar as nossas imperfeições, começa a tirar a nossa falta de fé, começa a tirar a nossa intemperança, começa a tirar a nossa impaciência, começa a nos elevar à estatura de um varão perfeito, para que então a pedra de coroa venha sobre cada um de nós como indivíduo, porque a pedra de coroa tem vindo sobre a igreja já, tem coroado as 7 eras da igreja, mas agora ele deseja coroar cada um de nós como indivíduo. Amém? Então vamos orar nessa hora e buscar esse coroamento na nossa vida. Buscar essa estatura de um varão perfeito. Buscar esse novo nascimento se você não tem. Se você tem, busca as virtudes para poder acrescentar em você essa estatura de um varão perfeito para que a pedra de coroa venha como indivíduo na tua vida. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que nos ouviram e os que desejam agora nos acompanhar em oração, juntamente com os irmãos aqui, que desejarem virem orar, aonde você estiver no seu banco. Fale com Deus agora, entre em contato com Ele, coloque a sua alma diante desse Deus que nós temos visto desvelado diante de nós, o poderoso conquistador. O mesmo Jesus da Galileia visitou a terra nesse século 20, percorreu todo o mundo fazendo o seu sinal, e por 3 anos esteve abrindo toda a Bíblia para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Jesus,
Amado Pai Celestial, nós estamos agradecidos, Senhor, porque nós somos a Tua vinha, Pai. E Tu nos tirou do Egito nesse dia, Senhor. E Tu nos trouxe a um lugar, para nos plantar ali, Pai. E esse lugar é a Tua palavra, Senhor. É plantar-nos em Ti mesmo, Pai. Para que então Tu possamos nós produzir o fruto na estação própria, Pai. E estamos chegando ao tempo da colheita agora. Há 30 anos atrás foi o plantio, Pai. Nós viemos apenas com o batismo no nome de Jesus. Nós viemos crendo em Malaquias 4. Nós viemos crendo numa ceia bíblica. Nós viemos crendo num lava-pés. Nós não entendíamos muita coisa, Senhor. Mas hoje está chegando o tempo da colheita, Pai. É o tempo da chuva serode agora vir para amadurecer o grão, Pai. Oh, Jesus, essa é a hora que a noiva está tendo. 50 anos do jubileu, 50 anos que os selos foram abertos, 50 anos que o 7º selo está na terra. Oh Deus, venha nos ajudar, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, pela Tua misericórdia, nossos olhos têm sido abertos. Pela Tua misericórdia, Tu está nos permitindo entender um pouco mais da Tua palavra. Pela Tua misericórdia, nós estamos conseguindo conectar os cabos soltos. Eles já foram conectados, é verdade, mas eles têm que ser conectados para cada um de nós individualmente, porque a revelação que o mensageiro trouxe teria que passar para a igreja também, para cada pastor também, porque ele trouxe a palavra, mas a revelação é Deus que traz para nós. Pai, nós estamos aqui nessa noite, buscando mais de Ti, Senhor, rendendo nossas vidas, buscando uma matança, buscando uma mudança, buscando um novo nascimento, buscando a estatura de um varão perfeito. Talvez alguém esteja buscando santificação, talvez alguém não tenha sido batizado no Teu nome, Pai, mas Jesus, que ele possa aceitar o nome do Senhor e ser batizado o quanto antes, e ser santificado, e nascer de novo, para crescer, para receber as virtudes do Cordeiro, para nos dar temperança e paciência, para tirar essa velha natureza que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, pelo nascimento carnal. Nós queremos uma nova natureza pelo novo nascimento, Pai, a nova criação de Deus. Oh Jesus, nós queremos ser participantes de Ti, nós queremos nos submeter e nos humilhar à Tua palavra, porque nós vimos que o Senhor é a palavra. Se nós vermos a palavra, nós estaremos vendo a Jesus. Pai, ajuda a Tua noiva ao redor da terra, ajuda os pastores ao redor da terra, ajuda os ministros ao redor da terra, Pai, os pregadores que pregam a Tua palavra, Senhor, que estão se pondo na brecha, Pai, que estão se pondo na brecha como o vinhateiro se pôs, pastores que estão ali dizendo: Senhor, deixe-me podar e adubar essa vinha, deixe adubar esse povo com a palavra, para que possa produzir os frutos agora, Senhor. É hora de sermos adubados pela palavra, para que os frutos possam ser produzidos e a estatura de um varão perfeito possa ser formada em nós, porque é Cristo em vós a esperança da glória. É Jesus Cristo em nós, é o que nós precisamos realmente. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos do Teu Espírito, porque o Senhor nos vai guiar acima das coisas do mundo, o Senhor nos vai guiar acima do pecado, o Senhor nos vai guiar a crer em toda a palavra, o Senhor vai abrir os nossos olhos para entender a palavra para esse dia, o Senhor vai conectar os cabos soltos para nós. É o Espírito Santo, que é o Senhor mesmo, é que faz isso. Por isso é que nós queremos, Senhor, o Teu Espírito, Pai. É o que as virgens nécias não tiveram, ainda que elas tinham santidade. Por isso o Espírito Santo hoje é muito além do que viver uma vida limpa, do que não fumar, não beber, não adulterar. Não, é uma vida que realmente rendida a Deus e crendo em toda a palavra e tendo os olhos abertos para entender a palavra para esse dia. Essa é a evidência do Espírito Santo, Pai.
Não queremos nos contentar apenas com uma vida de santidade. Queremos ir mais profundo nesta hora. Queremos ir véu adentro. Queremos ir à estatura de um varão perfeito. Pai celestial, ajuda-nos, Senhor. Guia nossos passos, Pai. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Eleva-nos a um nível mais alto, Senhor. Eleva-nos a caminhar mais perto de Ti, Senhor. Venha nos ajudar, Senhor. Venha nos guiar, ó Pai. Oh, Jesus. Venha limpar nossos corações. Venha santificar, Jesus. Eu preciso de Ti, ó Pai. Venha me limpar, Senhor. Oh, nós estamos clamando, Pai. Nós estamos buscando de Ti, Senhor. Nós estamos desejando mais o Teu Espírito, Senhor. Aqui está o Teu povo, Pai. Aqui estão Tuas filhas. Aqui estão Teus filhos. Aqui estão os diáconos. Oh, Deus, aqui estão os irmãos e as irmãs. Todos buscando uma porção a mais. Todos buscando um reenchimento. Todos buscando algo mais de Ti, Senhor. Venha conceder para nós, ó Deus. Venha nos dar mais do Espírito Santo. Venha guiar nós, Pai, em toda a Tua palavra. Venha nos guiar em toda a verdade, Senhor. Oh, Jesus, que Tu disseste, quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Pai, eu quero ser guiado em toda a verdade. Eu quero ser conduzido, Senhor. Quero ser um cordeiro, Pai. Quero viver a palavra. Quero beber desse vinho da revelação. Eu quero ser estimulado a cada dia com a palavra, Pai. Oh, Deus. Quero ser como aquela mulher do poço, Pai. Ela encontrou o Filho do Homem. Ela encontrou algo que, todos esperavam. Mas o Senhor cruzou o caminho dela. Pai, que o Senhor cruze cada caminhante. O Senhor cruze cada semente eleita, Pai. Cruze o caminho de cada eleito, Senhor. Ainda que esteja caído, ainda que esteja apostatado. Pai, mas Tu conheces as Tuas sementes, Pai. Guia-nos até a semente eleita, Pai. Tu precisas de nós para hoje levar a palavra, Senhor. Guia-nos a semente eleita, Pai. Guia-nos ir àquela semente que está ali aguardando, a manifestação da palavra para esse dia. Deus, deixa-nos ser guiados a esse lugar. Ajuda-nos, Senhor. Santifica nossas vidas, Pai. E acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos o amor. Acrescenta-nos a revelação. Acrescenta-nos o desejo de ser um melhor cristão. Venha nos ajudar, Pai. Venha nos guiar, Senhor. Venha produzir uma fé genuína em nós, ó Deus. Um amor perfeito por Jesus Cristo. Um desejo de caminhar mais perto. Um desejo de andar mais perto. Um desejo de buscar a Tua presença. Um desejo de ser fiel, ó Deus. Um desejo de ser um genuíno cristão. Um desejo de viver uma vida limpa. Um desejo de andar longe das coisas do mundo. Um desejo de ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. Oh, Jesus, traga um amor divino para nós, Pai. Traga um amor perfeito, Senhor. Oh, Deus, traga-nos a fé perfeita na palavra, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos ser a noiva, a palavra desse dia. Nós nos encomendamos a Ti, nós nos humilhamos, Pai. Nós reconhecemos que nós não somos nada, Senhor. Somos apenas o barro que sobrou, Pai. Mas, Senhor, nós não somos incrédulos, Pai, à Tua palavra. Nós queremos viver a palavra, ainda que isso nos custe tudo, Pai. Ainda que isso custe toda a nossa popularidade. Ainda que isso custe todas as nossas amizades.
Pai, deixe cada moço aqui ser cheio do Espírito Santo. Cada moça, Pai, cada homem, cada mulher, Senhor. O que nós queremos ver é uma igreja cheia do Espírito Santo, onde o pecado não tenha nenhum poder, onde a revelação da palavra flua como um rio de água viva, porque Tu és esse rio de água viva, Pai. E Tu não és apenas o Espírito Santo, Tu és a palavra, Tu és o Espírito Santo, mas Tu és a palavra também. Porque isso Tu disse, minhas palavras são espírito e vida. Oh Deus, por isso Tu disseste, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que santifica a igreja, é a pregação da palavra que separa o pecado do povo, é a pregação da palavra que traz santidade para o grupo. Pai, tudo é o Senhor, ó Deus, todo é o Senhor se manifestando, mudando de forma. O Deus em morfe, mudando de forma, mudou de Filho de Deus nas eras para Filho do homem, vindo em um profeta, se encarnando, e agora na igreja novamente em carne, se encarnando na noiva desse dia. É o mesmo Deus, apenas mudou a forma, dobrou uma esquina, Pai. Oh, saiu da era, terminou as eras e veio na era da noiva, da pedra de coroa. É o mesmo Jesus, Pai. Muito obrigado pela revelação, Senhor. Continue abrindo meus olhos da revelação, porque o profeta diz: o que mais a igreja precisa é revelação. O que mais os pastores, ministros precisam é revelação, Pai. Porque é sobre a revelação que está edificada a igreja. E nós precisamos da plena revelação, Pai. Do entendimento pleno. Quando seus olhos abriram, eles o reconheceram. Pai, abra nossos olhos, Senhor. Tire toda a escama que haja nos nossos olhos. Deixa-nos te ver em Tua plenitude, Pai. Deixa-nos te ver como Tu és, Senhor. Deixa-nos contemplar como o Senhor quer ser contemplado, Pai. Permita-nos te ver, Senhor, como a mulher de Samaria te contemplou, Pai. Quando Tu se desvelou para ela, ela olhou além daquele véu de carne, ela olhou além daquele homem de aparência judia, ela olhou a profecia da Escritura para o dia, ela lembrou da profecia de Moisés: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Ela lembrou da profecia de Isaías: uma virgem conceberá, Deus conosco, o Deus forte. Oh Deus, a Bíblia começou a ser vivificada no coração dela. Deus, deixe a Bíblia ser vivificada no nosso coração. As promessas para esse dia, é isto que vai fazer a diferença para a noiva desse dia. Pai, faça isto, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus palavra, Pai. Oh, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Recompensa cada um que tem vindo nessa noite, Pai. E ajuda-nos no caminhar, no andar mais perto de Ti, Pai. Caminhando na Tua presença, Senhor. E vivendo a Tua palavra prometida para esse dia, Pai. No precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado pela Tua misericórdia, Pai.
Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela revelação, Pai. Muito obrigado por ter tido misericórdia de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ó Jesus, venha nos guiar a cada dia, Pai. Venha nos conduzir, Pai. Venha nos levar àqueles pastos verdejantes, Senhor, que é a tua palavra, ó Deus, prometida para esse dia, Pai. Restaurada para esse dia, Senhor. Revelada para esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o poderoso Deus, desvelado diante de nós novamente, Pai. Nesse tempo do entardecer, Pai. O mesmo Jesus da Galileia, usando um corpo profeta agora, para cumprir o mesmo ministério novamente, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por sermos participantes dessa revelação, Pai. Obrigado, Senhor. E leva-nos a cada dia ao nível mais alto de fé, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Somente para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Amém. Deus abençoe os que nos acompanharam. Alguns aqui nomearam seus nomes: Lúcia Rosa de Assis Chateaubriand, Gleci família de Colombo, Daniel Maia, Francisco Beltrão, Guiomar e Lindalva de Guaíra, Marcos e família de Jataizinho, Diva dos Anjos de Ponta Grossa, Samuel de São José dos Pinhais, Inês e Bruno, Maria, Sara, Noemi, Wesley e família,
José e Vilma, Ney, Graciele e família, Sebastiana e família, Valmir Mussolim, todos de Toledo, Sandro e família de Vera Cruz do Oeste, Elifas e Mônica de Macaé, Gerson e família de Ferraz de Vasconcelos, Edivaldo e família de Itapevi, Josias e família de São Paulo, Antônio Altino de Valinhos, Rosane de Novo Hamburgo, Sabrine de São Leopoldo, Margarete de São Leopoldo, Hélio, Raquel, Elias e Eliseu de Florianópolis, Mário e família de Laguna, Rosemary de Criciúma, Adelso, Isabela e Clara de Belo Horizonte, Elisa e Luana de Belo Horizonte e Marcos Maia e família. Irmão Sebastião pede oração por Israel dos Santos, irmão Israel dos Santos e o irmão Antônio. Irmão Marion pede oração pela sua família. Irmã Débora agradece por mais um ano de vida completado ontem pela irmã Gabriele e Nathalie, e que Deus continue lhe abençoando. Amém? Vamos nos pôr de pé para orar. Pai Celestial, que o Senhor possa abençoar agora esses pedidos, Pai, que foram nomeados a Deus, e que Tu, Senhor, seja o que possa responder a essas necessidades, Pai. Não sabemos quais são, Senhor, mas colocamos diante de Ti nessa hora e pedimos que Tu os abençoe e faça algo por eles, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus. Pois contigo saltarei muralhas.